Como se não bastassem o Brasil ter uma Suprema Corte no qual um dos seus ministros é uma pessoa sancionada por violação dos direitos humanos, nós agora passaremos um outro nível de vergonha internacional. Nós temos uma Suprema Corte que fala abertamente em manter reféns para conseguir o que ela quer. Bom, como vocês sabem, o Bolsonaro se tornou um refém do STF por parte de alguns ministros, porque eles querem desta forma impedir mais sanções vindo de fora. Eles sabem que tem muito a dever e que a justiça pode tardar, mas não falha. Você não vai acreditar na jogada suja e perigosa do ministro Alexandre de Moraes. Ele desafiou diretamente os Estados Unidos, usando Bolsonaro como peça central de um plano chocante que só aumentou a crise internacional. O Brasil agora está no olho do furacão, enfrentando uma tensão sem precedentes com o EUA. Quer descobrir o segredo por trás dessa jogada arriscada e entender como ela pode mudar tudo? Então fique ligado, porque essa revelação vai te deixar sem palavras. Como se não bastassem o Brasil ter uma Suprema Corte no qual um dos seus ministros é uma pessoa sancionada por violação dos direitos humanos, nós agora passaremos um outro nível de vergonha internacional. Nós temos uma Suprema Corte que fala abertamente em manter reféns para conseguir o que ela quer. Bom, como vocês sabem, o Bolsonaro se tornou um refém do STF por parte de alguns ministros, porque eles querem desta forma impedir mais sanções vindo de fora. Eles sabem que tem muito a dever e que a justiça pode tardar, mas não falha. E às vezes pode vir até de fora do próprio território nacional. Então eu vou trazer para vocês isso aqui, ó. A Folha publicou isso aqui no dia 15 de setembro, dizendo: chefe de diplomacia dos Estados Unidos prevê anunciar nos próximos dias resposta à condenação de Bolsonaro. Por quê? Isso é fato notório, a condenação do Bolsonaro foi um teatro, que não seguiu o devido processo legal, não deu liberdade de defesa. O voto do Fux, ele escancarou a podridão, essa aberração que foi esse julgamento. Depois a Folha publicou isso aqui, ó. Trump levará Bolsonaro à papuda se aumentar sanções ao Brasil, diz ministro do STF. Eu fiz até questão de achar a matéria. Ó. Trump levará Bolsonaro à papuda se aumentar sanções ao Brasil, dizem ministros do STF. Aqui é onde a situação complica. Dizem ministros. Aqui já não é só Alexandre de Moraes. De acordo com a matéria da Folha de São Paulo, ministros. Então, são pelo menos 2 ministros que estão dizendo que se houver mais sanções, o Bolsonaro será levado para papuda. A questão é, na cabeça deles, eles acreditam verdadeiramente que podem, sei lá, impedir novas sanções com essa ameaça. Ameaça usando um refém. Bom, foi o bastante para o número 2 do Departamento de Estado logo embaixo republicar. Vou colocar em português aqui para você ver. Se este relatório for preciso, apenas confirma que todo o processo judicial, entre aspas, em curso no Brasil é uma farsa política. Aqueles que alegam estarem seguindo o Estado de Direito não podem aumentar a pena de um réu criminal à luz da resposta de terceiros à sua decisão. Como o presidente Donald Trump e o secretário Rubio enfatizaram, os Estados Unidos responderão adequadamente a essa caça às bruxas política que não serão dissuadidos por ameaças judiciais. Então aqui o Christopher Landau, número 2 do Departamento de Estado, lembrando, o Departamento de Estado é o departamento responsável justamente por aplicar as sanções. Diz abertamente, olha, o sistema judicial, o STF brasileiro, ao tomar reféns para conseguir alguma coisa contra terceiros, ou seja, pessoas que não estão envolvidas no processo, claramente não estão agindo de acordo com a lei. E aí, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil republicou, e agora eu vou aqui no advogado do Donald Trump, que ele publicou isso aqui, ó, aqui, onde o Christopher Landau comentou sobre esta matéria. Essa pessoa aqui, ó, o nome dela é Flávia Magalhães. Muitas pessoas falam assim da soberania do Brasil, quero que você preste atenção, soberania do Brasil, porque os Estados Unidos está invadindo a soberania do Brasil. Esta mulher é uma cidadã americana, ela é brasileira, mas naturalizada cidadã americana, que usando uma rede social da sua casa nos Estados Unidos, postando dos Estados Unidos, recebeu uma ordem de prisão. Moraes emitiu uma ordem de prisão contra Flávia Moraes, uma cidadã naturalizada residente na Flórida, por um post na rede social criticando o presidente do Brasil e o judiciário. E escreveu: Alexandre de Moraes está tentando prender cidadão americano em território americano. Isto daqui é a definição de ataque à soberania de uma nação. O Alexandre de Moraes determinou a prisão de uma cidadã americana que estava em território americano usando uma rede social americana. Ele determinou a prisão dessa pessoa. Isto é o início da briga.
E aqui o Christopher Landau foi e publicou: os Estados Unidos continuam esperando que o Brasil controle seu descontrolado juiz Moraes da Suprema Corte antes que ele destrua completamente o relacionamento que nossos grandes países desfrutam há mais de 2 séculos. Em vez de qualquer tentativa de resolver a crise, o Brasil está permitindo que esse violador de direitos humanos, sancionado, intensifique seu abuso no processo judicial para perseguir uma agenda descaradamente política. Os Estados Unidos não permitirão que o juiz Moraes estenda seu regime de censura ao nosso território. Então, não só o STF mantém Bolsonaro como refém para tentar controlar ações dos Estados Unidos, que na verdade é uma reação à invasão da soberania americana pelo juiz Alexandre de Moraes, como nós temos esse fato agora do Moraes declarando prisão de pessoas em outros países que são naturalizadas, são cidadãs desses países. Para você entender a loucura, imagine o quão revoltado estaria Lula ou a imprensa brasileira se um juiz da Suprema Corte Americana determinasse a prisão, sei lá, da Gleisi Hoffmann, ou do Paulo Pimenta, ou do Lindbergh Faria. Imagine a revolta que seria se um juiz de outro país determinasse a prisão de alguém que é naturalizado brasileiro. Ou, aliás, uma pessoa de fora que veio morar aqui e foi naturalizada. Por exemplo, Glenn Greenwald. Não sei se ele está naturalizado ou não. Seria ou não seria uma absurda revolta? Injustificável, não é? Moraes fez isso. O Moraes iniciou uma guerra com os Estados Unidos, mas ele tem uma imprensa que trabalha ativamente para pintar esse quadro de que não, eles estão defendendo a soberania. Não. Eles colocaram a nossa soberania em xeque quando desrespeitaram a soberania de outro país. E agora querem usar um refém, Bolsonaro como refém, para conseguirem exatamente o que eles querem, para impedir novas sanções por terem desrespeitado a soberania americana. Eu acho que é simples, só não entende isso quem não quer ou quem já está completamente ideologicamente sequestrado. E agora eu te pergunto, até quando o STF vai poder agir acima da lei sem ser questionado? Será que os Estados Unidos vão realmente aceitar esse tipo de afronta? E principalmente, como fica o povo brasileiro vendo seu país ser usado como palco de interesses obscuros? Deixe sua opinião nos comentários.